Vamos ler todos a seção 1 do capítulo 2 da nossa confissão de fé, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Diz a seção assim: cremos e confessamos um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em sua perfeição. É um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, totalmente livre, totalmente absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria, imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador daqueles que o buscam diligentemente, e, no entanto, justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum inocenta o culpado. É bonito, né? É uma sentença bem bela e muito profunda, que trata a respeito do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante, Senhor Deus, de uma sentença que resume, um resumo de quem Tu és, e diante desse resumo, Senhor Deus, a gente já vê a Tua imensidão. Ó Deus, e te pedimos a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, a Tua bondade, seja para conosco neste momento, nos trazendo, Senhor Deus, luz às nossas mentes para que possamos compreender quem Tu és. Ó Deus santo, justo e verdadeiro, ó Deus que recompensa aqueles que Te buscam diligentemente. Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, para a glória do Teu nome, opera em nós, Senhor Deus, para que essa palavra possa se tornar vida em nossas vidas. Ó Senhor, e não seja apenas um conhecimento intelectual. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Como eu estava dizendo domingo, quando eu iniciei a minha fala, né? O objetivo da teologia não é apenas trazer conhecimento, né? O objetivo do estudo teológico é fazer com que esse conhecimento que a gente está adquirindo, a gente coloque ele na prática. Porque se o conhecimento que a gente está adquirindo a respeito de Deus e das coisas de Deus e de como o mundo funcionou no passado, porque Deus criou o mundo, porque nós existimos, para onde vamos, se ele não for colocado na prática, ele é apenas um conhecimento que não vai trazer e nem vai transformar nem sua vida e nem vai transformar aqueles que estão ao seu redor. Então, o conhecimento de Deus, ele é importantíssimo, né? Eu acho que não precisava a gente ressaltar a importância desse conhecimento de quem Deus é. Mas como eu também falei domingo, se a gente for perguntar para as pessoas quem é Deus, eles vão trazer respostas das mais diversas, e a que mais vai aparecer é aquela: Deus é tudo, né? Deus é tudo. Só que a gente vê aqui, pelo esse resumozinho e por aqueles que têm um pouquinho de conhecimento das Escrituras, a gente sabe que Deus não é tudo, e nem que tudo é Deus, né, Vitor? Deus não é tudo e nem tudo é Deus, né? Isso é uma definição equivocada. E por que as pessoas têm definições equivocadas a respeito da pessoa de Deus? Porque elas não atentam para o fato de que Deus é um ser pessoal. Deus é um ser que se relaciona com as pessoas. Ele não é
ele não é uma força. Ele tem força, ele tem toda a força, ele tem todo o poder, mas ele não é uma força, ele é um ser pessoal. Ele se revelou a Moisés dizendo: eu sou o que sou, né? Alguém já disse que ele é o que é e ele será o que será desde toda a eternidade. Há também um importante fato, que se a gente perguntar também no meio evangélico quem é Deus, se a gente sair perguntando nas igrejas para os irmãos, né? E para irmãos ainda que às vezes tem muitos anos na igreja, mas se a gente perguntar quem é Deus, a gente vai encontrar respostas muito limitadas, né? muito pequenas, que dizem muito pouco a respeito de quem Deus é, né? Já visto que o profeta, ele disse que cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Jesus Cristo disse a vida eterna em João 17, verso 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Jesus Cristo é o vindo da parte de meu Pai, por isso que ele falava com tanta autoridade a respeito do Pai, né? E a respeito dele mesmo, né? Se eu faço as obras que eu faço, eu faço porque eu recebi a autoridade do Pai, né? E vocês não me dão ouvidos. Ele falava com tanta autoridade. Então, para que a gente possa compreender quem é Deus, a gente precisa se voltar para as Escrituras Sagradas, porque é através das Escrituras e também da revelação geral que a gente vai percebendo quem Deus é. Por exemplo, se a gente olhar para a natureza, a gente sabe que Deus é um Deus inteligente, né? É um Deus sábio. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas, Ele nos criou, Ele criou os animais. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que Deus, Ele é um Deus provedor. Por quê? Tanto na história do povo de Israel, Ele susteve, Ele manteve a promessa, né? Ele é um Deus também que a gente, pela história do povo de Israel, a gente pode detectar que Deus é um Deus que não mente. Porque as promessas que Ele fez a Israel, as promessas se cumpriram. E as promessas que Ele tem também para a igreja, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para vocês, crianças, elas também se cumprem. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente, e Ele vai continuar operando, porque Ele está junto da sua igreja, né? Amém? Então, a gente só sabe, e isso a gente olhando para a revelação geral de Deus, né? Se a gente olhar para a nossa consciência, a gente sabe que existe um ser supremo que a gente vai remontar a santidade dele em certo aspecto. Por quê? Porque o homem sabe e faz distinção entre coisas que são certas e coisas que são erradas. Todo ser humano faz isso. Isso não é certo, isso está errado, isto está certo. Todo mundo faz essa distinção. Os códigos de leis do mundo todo são baseados nesses pressupostos de coisas certas e coisas erradas. Apesar que em si não demonstra a santidade de Deus, mas ela aponta para a santidade de Deus. Aponta também para a santidade de Deus. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem uma clareza maior a respeito de quem Deus é. Porque nas Escrituras Deus falou diretamente com o seu povo. Deus falou com Abraão, Deus falou com Noé, Deus falou com Adão, Deus falou com Moisés, Deus falou pelos profetas. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer e para salvar. E Ele falou também pelos apóstolos. E essas pessoas, elas confeccionaram livros, e esses livros estão nas nossas mãos, e a gente viu a importância quando a gente estudou o capítulo 1 da nossa confissão, onde dentro desses livros demonstra a progressividade da revelação e mostra também o quanto de Deus foi revelado para que nós possamos conhecer, certo? Porque se a gente escrevesse livros do mundo todo, que aqui a gente vai para a infinitude que a gente está aqui, né? Está dentro do que a gente já falou domingo de manhã. Se a gente escrevesse livros
livros e mais livros a respeito da pessoa de Deus. Só pelo que consta nas Escrituras, o mundo todo ia ser cheio e a gente ainda não conseguiria chegar na profundidade que Deus é. E isso só pelo que Deus, Ele revelou a respeito de si mesmo. Imagine aquilo que Ele não revelou, né? Assim, se aquilo que Ele revelou é de tal maneira assim insondável, que chega num ponto onde a gente diz, tá bom, a gente para aí, porque não tem como a gente ir mais. Imagine se tudo a respeito de Deus fosse revelado. Eu tinha trazido uma ilustração domingo passado, eu vou repetir, né? Nós somos como um copo, né? 200 ml, e Deus, Ele é como um litro, né? 1 litro d'água, o copo está vazio e o litro está cheio, né? E é como se eu tentasse colocar todo aquele líquido que existe em uma garrafa de 1 litro dentro daquele copo de 200 ml, né? E mantivesse a mesma quantidade. Isso é possível? Não é possível, né? Mas eu posso usar essa ilustração com respeito à pessoa de Deus? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Sim ou não? Oxente, irmãos. Olha, Deus, Ele é como o conhecimento de Deus, certo? É como se fosse uma garrafa de 1 litro e de água. A garrafa de 1 litro, né? Cheia de líquido, né? Qualquer líquido, né? Cheia de líquido. E nós fôssemos um copo de 200 ml vazio e a gente fosse para receber todo esse líquido da garrafa de 1 litro dentro desse copo, né? De 200 ml. É possível, é lícito eu usar essa ilustração para dizer a respeito da diferença que há entre Deus e o homem, né? Sim ou não? Por que não? Agora a gente tem que saber por quê, né? Certo. Tá certo. Então, essa ilustração, ela, apesar dela demonstrar uma verdade, dentro dela existe uma verdade, o quê? Que é a impossibilidade, né? É impossível, né? É impossível. Mas no mesmo momento que está existindo uma impossibilidade, há também algo que a gente não deveria fazer com respeito a Deus, que é o que? Limitar Deus. Limitar, né? Porque se eu digo que Deus é como se fosse uma garrafa de 1 litro, mesmo assim eu estou limitando, eu estou dizendo que existe um limite em Deus, e para Deus Ele não tem limites. Se fosse uma caixa de 3.000 litros, se pegasse o mar todo, né? Se pegasse o universo todo, né, e quisesse colocar dentro desse copo, mesmo assim ainda não estaria certo. Porque esse Deus, ele é transcendente, né? Ele nem os céus dos céus podem te conter, né? Imagina essa casa que eu criei para a tua própria glória, né? Então, a gente viu aqui que Deus, Ele é infinito, né? E Ele não é infinito apenas, e aqui é importante dizer, Ele é infinito em seu ser e em sua perfeição, certo? Ele é infinito nele mesmo e em sua perfeição. E a gente tem que entender que a perfeição de Deus, Ele vai destrinchar aqui pelos atributos de Deus.
é ilimitado. Ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é infinito em seu ser, em sua perfeição. E o ser, ele está ligado à perfeição, e essa perfeição ela se manifesta nos atributos. E nos atributos não existem separação dentro dos atributos de Deus. Essa separação que existe é algo didático para que a gente possa compreender quem Deus é, certo? Mas todos os atributos aqui que são citados aqui nessa sentença, o que são atributos? São essas qualidades aí, irmãos. Olha. Ele é um espírito, ele não tem sem corpo, partos ou paixões, imutável. Deus, ele não muda, né? Não, quando ele vai dizer isso aqui, né? Que ele é eterno, né? Ele é imenso, eterno, né? Eterno é que não teve início de dias e nem terá fim de dias, né? É a sentença lá do Apocalipse, que ele é o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último, né? É o que manifesta de forma bela. Quem tem conhecimento de matemático, a reta, né? Uma reta, ela expressa. Se você chegar na reta e você dividir a reta ao meio, no ponto zero, a mesma quantidade de números positivos que existe para um lado é a mesma quantidade de números negativos que existe para o outro lado, né? Da reta. Só que essa reta ela não tem fim, ela aponta para o infinito, tanto de um lado como do outro, né? É infinitude, né? Até se você tentar delimitar, diminuindo o tempo. Porque Vai ser sempre. justamente. Então ele por ele ser imenso, eterno, ele é incompreensível, né? Não tem como a gente compreender Deus na sua totalidade, de jeito nenhum, né? A gente não entende, nem a gente mesmo, né? Imagina a gente entender um ser que é infinito, né? Justo, né? Deus, ele é autoexistente, né? Tudo que existe, né? Que aqui a gente é o ponto que a gente vai chegar, que ele é totalmente livre, né? Ele é imenso, ele é eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, né? E sapientíssimo aqui ele é sábio, se diferencia de conhecimento, né? Porque existe diferença e existe distinção entre Deus ser onisciente e Deus ser um ser sapientíssimo, ser um ser sábio. Qual a diferença, né? Qual a diferença nisso? Existe diferença entre você conhecer e você ser sábio? A gente associa as duas coisas, né? Rapaz, que fulano tem muito conhecimento, né? É uma pessoa muito sábia. Mas nem sempre que tem muito conhecimento é uma pessoa sábia. Quando é que a sabedoria de Deus ela foi manifesta? A gente sabe, né? Mas existe algo que manifesta ainda mais a sabedoria de Deus, né? A obra de Cristo, né? Paulo disse lá em 1 Coríntios, né? Jesus Cristo é sabedoria de Deus, né? Porque é 1 Coríntios, capítulo 1. Eu acho muito bonito esse texto, porque o apóstolo está fazendo a defesa do apostolado dele. E interessante que quando ele vai fazer a defesa do apostolado dele, ele diz mesmo assim, capítulo 1, verso 18, né? A partir do 18, ele disse assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
do mundo, visto como na sabedoria de Deus, e ele vai explicar o que é essa sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Os homens, por sua própria sabedoria, não conheceram a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É muito bonito, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É uma coisa linda, né? Isso aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha aqui, olha. Nesse texto é muito lindo isso aqui, olha. Mas vós sois dele. Vocês, irmãos, são de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? Não é bonito isso aqui, irmãos? A sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela se manifesta como seres pecadores que eram impossíveis de serem salvos pelo um Deus justo. Diz aqui no nosso finalzinho que ele é misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardou daqueles que o buscam diligentemente. No entanto, ele é justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum inocente o culpado, né? Se ele não inocenta o culpado, como Deus, que não inocenta o culpado, ele pode exercer a sua maravilhosa bondade para com seres humanos caídos, por meio da sua sabedoria. Ele envia o seu filho, né? E é interessante que existe um puritano que ele disse o seguinte, achei muito forte assim o que ele disse, porque ele, em resumo, né? A estrofe eu não lembro, o nome dele é Charnock. Ele disse que Deus, no versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele disse, observe a profundidade desse versículo. Deus, por amor aos seus eleitos, ele resolveu fazer com que o seu Filho se tornasse alvo da sua ira, para que os seus eleitos, eles não recebessem a ira divina, mas eles fossem salvos, mas eles tivessem um encontro, eles não conhecessem o quão terrível Deus é na prática. Aí é muito lindo isso, irmãos, porque Deus, ele é totalmente livre, né? Deus, ele é totalmente livre. Deus, ele não é forçado e ele não é obrigado e nem deve prestação de contas a ninguém, né? Porque Deus criou o mundo. É uma pergunta que Jonathan Edwards fez e ele provou o fim para o qual Deus criou o mundo é o nome do livretozinho. É um pouquinho complicado de entender, porque ele começa pela filosofia, explicando que não existia necessidade nenhuma em Deus dele criar todas as coisas.
Não existia necessidade nenhuma em Deus de criar todas as coisas, porque Deus, Ele sempre foi Deus absoluto, desde toda a eternidade, se relacionando junto com o Filho e com o Espírito Santo, e nada do que Ele criasse acrescentaria a Ele, e nem diminuiria, né? Nem diminuiria nele, no ser dele, na sua perfeição. A solidão, né? Que não é uma solidão, né? Que Deus nunca teve solitário, Deus ele sempre foi Deus. Então quando Ele resolve criar o mundo, Ele resolve criar o mundo livremente. Ele não é forçado por nada nem por ninguém, mas Ele quer criar o mundo. Ele quis criar o mundo, quis criar o universo. A graça de Deus, a sua bondade. É interessante aqui que esse termo bondade, né? Eu fui pesquisar, aí a gente liga muito a questão do amor, né? Mas a bondade, ela é algo que abrange, né? A bondade de Deus é algo que, por exemplo, porque Deus, Ele não pune o pecador, qualquer pecador, quando ele peca imediatamente, né? A gente não pode dizer que é por causa da sua misericórdia, né? Apesar que para os seres humanos é a sua misericórdia, né? Para os seres humanos, mas por causa da sua bondade faz com que Ele protele. E isso não altera nele o senso de justiça e de ira que ele sente por aquele pecado cometido e pelaquela pessoa que cometeu. Não altera nele. A sua bondade não faz com que ele seja impulsivo, né? Como um pai, né? O pai, a criança faz um negócio errado, ele mete lá a tapa, né? No filho, vamos dizer assim, né? Age no impulso, né? E como se fosse o pai, às vezes até repreende certo, não, eu fiz certo, o filho errou, pronto, eu fiz certo. Mas a bondade de Deus faz com que essa ira dele seja refreada, para que no momento certo ele seja aplicado, sem que ele seja, sem que isso mude o ser dele. E como é que a gente entende a questão da bondade? É quando a gente compara com os anjos. Porque os anjos, eles pecaram, mas eles ainda estão dentro da bondade de Deus, esperando, aguardando o juízo, onde não terá misericórdia, né? Onde não terá misericórdia. Por isso que diz que os anjos, eles não compreendem, em certo sentido, e eles aprendem até conosco, né? Eu vi isso uma vez, o pastor Aurivan dizendo, quando ele estava expondo o texto de Efésios, capítulo 1, capítulo 1, que ele diz aqui, ele fala de principados e potestades, aqui, o qual exerceu ele em Cristo, verso 21, 20 de Efésios, ele diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o qual deu à igreja, né? E ele explicava, e depois tem outros textos também, que eu não me recordo agora o endereço, mas os anjos, eles aprendem com a igreja, né? Aí eu ficava me perguntando como é que um anjo
que foi criado, está ali na presença de Deus, glorificando, como a visão de Isaías, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da sua glória, né? Eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, com duas voam, né? Com as asas eles cobrem e com duas voam. E eles veem a santidade de Deus diante da sua presença. Como é que eles aprendem com nós, seres tão falhos, que hoje estamos aqui adorando ao Senhor, reunido, né, numa igreja, mas quando a gente vai para casa a gente peca, né? Às vezes é para a gente ler a Bíblia, mas a gente vai protelando esse momento, é para a gente orar todo o tempo, e a gente se esquece, né? A gente se esquece. Então, mas mesmo assim os anjos aprendem conosco, né? Os anjos aprendem conosco, porque eles não compreendem o tanto de amor que foi exercido para com os homens e não foi exercido para com os anjos. Não existe redenção para anjos. Jesus Cristo se fez carne, Jesus Cristo se fez homem, né? Ele não se fez um anjo para redimir anjos se existisse uma possibilidade de morrer por anjos, né? Então não existe salvação para os anjos. Quando os anjos eles escolhem pecar, eles permaneceram naquele estado. Aqueles que seguiram Satanás permaneceram no estado decaído. É assim que a palavra de Deus fala, aguardando o grande dia da ira de Deus. Então, essa bondade de Deus, ele é um atributo que ele é transmitido, né? Ele é um atributo que emana de Deus para nós, porque aqueles que são alcançados pela graça de Deus, como nós fomos aqui, eles também têm que ser seres bondosos, né? E aqui, ser bondoso, a bondade de Deus, ela atinge tanto a nós que somos crentes, que recebemos a sua graça, a sua misericórdia, mas também a gente recebe a sua bondade, o seu amor, mas também atinge aquelas pessoas que não conhecem a Deus. A bondade de Deus alcança aquelas pessoas que não conhecem a Deus, porque Deus ele é longânimo, e a longanimidade aqui faz parte da bondade. Todos os atributos eles estão ligados. Então, preste bem atenção, irmãos. Se essa bondade é um atributo que é comunicado, se essa bondade que é um atributo comunicado de Deus a nós, que ele se expande e chega às nossas vidas, e se Deus ele trata dessa maneira ímpios, nós também temos que tratar os ímpios dessa maneira. E os irmãos também, né? E os irmãos também. Só que a gente às vezes, o que é que acontece? Às vezes a gente está tão, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está tão obscurecido e tão fechado, e às vezes a gente sente uma necessidade tão grande de falar, que a gente esquece de escutar, né? A gente esquece de escutar o outro e exercer essa bondade. Seria interessante a gente fazer um exercício. Antes de eu falar, eu vou procurar escutar, para ver o que é que a pessoa... Porque às vezes você vai falar, por mais forte que seja, até às vezes o pastor mesmo, acredito que seja assim com ele, pelo menos comigo é. Por mais forte que o irmão aparente ser, ele precisa ser escutado também. Ele precisa, porque às vezes você chega perto de uma pessoa, mas você só está querendo ali, naquele momento, desabafar, assim, uma pessoa para lhe escutar, para dizer assim, irmão, tá muito difícil, a carga está pesada, eu estou levando aqui, mas é só Deus mesmo. Mas não tem um irmão que pare e entenda a sua situação.
né? Não tem. Claro que chega, porque Deus, no momento certo, Ele envia, né? Envia alguém, Ele envia para que escute, né? Então, pare e escute. E às vezes a gente está preocupado com os projetos, a gente está preocupado com a nossa vida, com a nossa família, com tudo, mas é necessário parar e escutar. Irmão, como é que você está? Está bem mesmo? Tal. Escute, deixe a pessoa falar, né? Desabafar. Ah, irmão, estou com um projeto assim, tal, o irmão está alegre, então graças a Deus o irmão está alegre, né? Graças a Deus, né? Então, se você já está, participe da alegria, né? Chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Tá certo, irmãos? Seja bondoso, e isso não é só com os irmãos, é com as pessoas de fora, principalmente, né? Também, né? Porque às vezes a gente quer tanto também, às vezes falar. Isso era uma falha, em certo sentido era uma falha que eu cometia, né? Todos os dias eu ia para a escola, no ensino médio, eu levava a escritura sagrada, né? Desde a 7ª série, eu acredito, né, Sérgio? Mais ou menos. Deus teve um encontro mais marcante conosco. Então, todos os dias a gente levava a escritura para a escola, ansioso para que a pessoa desse só uma abertura. Qualquer palavra que ela dissesse, que a gente fizesse alguma associação com a Escritura Sagrada, era um momento de a gente evangelizar, né? Era um momento de a gente falar, era um momento da gente trazer as verdades de Deus. Só que muitas vezes as pessoas elas estavam ali, muitas vezes, elas não estavam precisando ouvir aquele método que eu estava seguindo. Elas não estavam precisando ouvir aquele método. Elas estavam precisando escutar a respeito de Jesus, ou a respeito da bondade de Deus, ou até mesmo uma oração, né? Uma oração que a gente pudesse fazer por ela. Mas a evangelização ela tinha que ser feita de outra forma. Hoje eu vejo que teria que ser feita de outra forma. Teria que ser feito o quê? Eu ter escutado a pessoa, ter visto o problema da pessoa, para que eu pudesse conversar com a pessoa e não tentar fazer com que ela aceitasse de toda forma, né? Fizesse com que ela aceitasse de toda forma. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Justamente. A gente escutava, mas era sempre a gente sempre pensando em conquistar. Claro que essa questão da conquista, ela tem que estar, esse desejo. Isso não pode deixar, né, de existir. Mas é importante, antes que você tente mudar a pessoa, né? Antes de você tentar mudar a pessoa, fazer com que o Espírito Santo ele mude. Às vezes você só escutar a pessoa e você dizer, rapaz, de fato, olha, tem um fato na Bíblia que aconteceu semelhante a esse, tal, né? E aconteceu assim, o rei, né? Foi tão temente ao Senhor, mas depois se desviou do Senhor. É preciso a gente sempre se voltar para Deus, para que Deus ele continue nos abençoando, para que nesse momento a gente está tão difícil, mas se a gente se desviar do Senhor é pior, né? É importante a gente manter a fé, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, né? E através da conversa você ir conduzindo aquela pessoa, pastoreando, né? Que se chama, na verdade, isso aí é o pastoreio, né, pastor? Isso aí é você pastorear a pessoa, é você cuidar, né? Você pega, se você, por exemplo, quem mudou um pouco aqui o foco, né? Mas Deus sabe todas as coisas.
Se você já pegou um cachorro de rua, né? Se você já observou um cachorro de rua que foi pego pelo seu dono e levado para uma casa, não sei se os irmãos conseguem associar a distinção que vai haver aí. Quando você vê um cachorro de rua, você vê ele lá jogado, cheio de feridas, cheio de coisas. Mas se uma pessoa chegar e começar a tratar das feridas dele, dar ração, dar as comidas no momento certo, aquele cachorro ele vai ter uma aparência melhor, né? Ele vai dizer, mas rapaz, isso não era cachorro de rua não, isso é um cachorro de raça, né? Isso é um cachorro domesticado, é um cachorro bem visto, né? Porque ele já está tão sofrido pelo mundo, né? Tão sofrido pelo mundo, mas quando você leva ele, você cuida dele, porque esse é o nosso papel, é cuidar, né? Por mais machucado que uma pessoa esteja e tão denegrida pela sociedade, essa pessoa esteja sendo escorraçada, o papel da gente é cuidar. Mas transformar esse cachorro em ovelha, só quem vai transformar é Deus, né? Só quem vai transformar é Deus. Mas o que eu puder fazer para que essa pessoa ela deixe de ser alvo de opressão, eu posso fazer, né? Eu posso fazer. Então, isso é bondade de Deus, né? Isso é bondade do Senhor, que nos alcança e a gente tem que alcançar as pessoas. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Ele é misericordioso, longânimo, né? Eu acredito que os irmãos compreenderam mais ou menos aí um pouco a respeito de quem Deus é. Deus, olha, Ele é um Espírito. Eu vou relembrar só os principais aqui que eu estou vendo. Ele é vivo e verdadeiro. Ele é vivo porque Ele não pode ser representado por Ele ser um Espírito e por Ele estar vivo. Não precisa de representação de Deus. Existem certas igrejas que você entra, está lá um velho barbudo com a mão estendida, né? Assim em cima de uma nuvem, né? Como representando Deus. Isso aí é totalmente condenado nas Escrituras Sagradas. Deus não tem forma humana. Deus, Ele é Espírito. Com certeza, você limita porque você fala de partes de Deus e Deus não tem partes, né? Um negócio. Então, Ele é infinito, né? A gente viu isso também em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito, né? E é um Espírito puríssimo, onde não há mancha nele. Ele é invisível, sem corpo, artes ou paixões, imutável, imenso, né? Sim, a imutabilidade aqui é algo bem importante, né? É eterno, né? Incompreensível, onipotente. Os irmãos já sabem que Deus tem todo o poder, né? Sapientíssimo, a gente já falou. Santíssimo, isso aqui, a santidade de Deus reflete em tudo, né? Reflete em tudo, seja no nosso culto, seja na nossa casa, seja no nosso cotidiano, seja andando, né? Em tudo. A santidade de Deus, ela tem que ser reflexo, porque aqui a santidade, como a bondade, eu estava explicando, é algo que é transmitido para nós, né? De ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. Totalmente livre, Ele não depende de nada nem de ninguém, Ele é absoluto, totalmente Ele, né? Ele é soberano, né? Operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria, imutável e justíssima vontade. Isso tudo para a sua glória, né? Isso tudo é para a própria glória de Deus, né? Eu achei interessante também uma coisa, amantíssimo, né? Ele diz, o teólogo dele disse assim: Deus, Ele é amor,
E ele só pode amar porque ele é amor, né? É bonito, né? É interessante, né? A gente, uma sentença simples, mas se Deus não fosse amor, ele não conseguiria amar. Né, irmão Belarmino? Deus é amor, por isso que ele ama, né? Ele ama e ele demonstra, né, o seu amor. É da natureza dele. A natureza dele é amar. Gracioso, misericordioso, longânimo. Esses aqui os irmãos têm ciência. Se tiver alguma dúvida em algum desses aí, os irmãos digam. Riquíssimo em bondade e verdade, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele perdoa, né? Por causa dele mesmo, né? Por causa do que ele dá, sua obra de redenção. Aqui, perdoar não é passar a mão, né? A gente já explicou isso várias vezes para os irmãos. E aqui é interessante, irmãos, galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Vamos ler esse texto. Hebreus 11:6. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No entanto, Ele é justíssimo e muito terrível em seus juízos, né? Aí aqui é importante a gente ler Neemias 32, 33. Se algum irmão... Neemias 9, 32 e 33. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo e tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente, né? E pois odeia todo pecado, a gente já viu isso também, e de modo algum inocente ou culpado, né? Para encerrar aqui, dizem que existe uma história, né, que quando for fazer a confissão de fé de Westminster, né, em 1940, se não me engano, 1640, quando eles chegaram no artigo, no capítulo 2 também, né, da confissão de fé de Westminster, aí que era para falar sobre Deus, né? Aí disseram, rapaz, o que é que a gente vai colocar? Como é que a gente vai escrever esse texto, né? Como é que a gente vai escrever falando a respeito de Deus? Aí gerou um certo debate. Ficou o impasse, né? Só que depois, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos parar e vamos orar. Diz que os irmãos, né? Tinham irmãos nossos, né? Grandes irmãos, pessoas que são conhecidas pela sua diligência em buscar a Deus. Eles oraram, né? E diz que teve um que começou a orar em voz alta, e ele começou a falar os atributos de Deus, né? Senhor, tu és um Deus infinito, tu és um Deus eterno, tu és um Espírito puríssimo, tu és... Então, tudo que ele estava dizendo que Deus era, aí os irmãos escutaram e disseram, epa, peraí, é isso aí que a gente vai colocar, na confissão. Aí é como se fosse uma oração, né? Então, se os irmãos tiverem dificuldade, né? É um credo. Se os irmãos tiverem dificuldade, mas rapaz, Deus, quem tu és? Senhor, tu és o Espírito puríssimo, tu és perfeito em teu ser, né? Tu és um Deus insondável, tu és um Deus imutável. E se alimente, irmãos, de cada coisa dessa. Os irmãos têm que se alimentar, né? Se o Senhor, por exemplo, o atributo da imutabilidade, assim, quando eu estava estudando a confissão, não pensei que ele era tão importante, né?
Porque a imutabilidade de Deus faz com que nenhum dos outros atributos de Deus se perca, né? É interessante demais, né? Porque se Deus mudasse, os atributos dele também mudariam. Os irmãos já pararam para prestar atenção nisso, né? Se perdia, né? Mas Deus, por ele ser imutável, né? Ele é amor e não pode mudar isso, né? Deus é um Deus bondoso e não pode mudar. Ele é um Deus onipotente e não pode deixar de ser, né? É um Deus que fez promessas e as promessas que ele fez, elas vão se cumprir, porque Deus, ele não muda, né? Então é maravilhoso. Então, quando eu estava estudando, eu falei, mas rapaz, é algo assim que nesse tempo todinho, né? Mas era como se tivesse descoberto uma mina de ouro, né? Uma mina de ouro, né? A importância do atributo da imutabilidade, né? Então, que os irmãos olhem para essas coisas e se alimentem delas, né? Se alimentem delas. É muito profundo isso aqui. Quando eu estava estudando um pouquinho, né? E se os irmãos forem estudar mesmo, tem muito material muito bom que dá para a gente ler bastante e mesmo assim não esgota, não. Que o Senhor Deus nos abençoe.